Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é a inflação no Brasil. A prévia do índice de inflação, o IPCA 15 de fevereiro, que foi divulgada na sexta-feira, essa prévia mostrou sinais mistos. O índice mensal veio bem acima do previsto, mas o acumulado da inflação em 12 meses caiu para 4,1%. Então, apesar do susto no mês passado, o saldo é ainda favorável. A inflação no Brasil está em tendência de queda. Depois de atingir o pico de 5,5% em abril do ano passado, ela perdeu força ao longo dos últimos meses e fechou 2025 em 4,3%. Isso significa que o IPCA ficou dentro do intervalo de tolerância da meta de inflação, mas está ainda longe da meta em si, que é de 3%. Então, o ponto é, será que essa melhora gradual da inflação indica que o Brasil vai finalmente ser capaz de cumprir a meta de 3%? Hoje a gente vai compartilhar com vocês as nossas projeções e a Cláudia Moreno, economista aqui do C6 Bank, ela vai explicar mais a fundo como o cenário fiscal, ou seja, a gestão das contas públicas, da dívida do governo, como isso tem poder de afetar a inflação por aqui. Na parte internacional, a gente começa falando da tensão no Oriente Médio. No fim de semana, os Estados Unidos e Israel promoveram uma ofensiva militar ao Irã, que respondeu lançando mísseis contra países da região. Os ataques já causaram impacto sobre o preço do petróleo, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Ainda internacional, nosso outro assunto é a volta das tarifas comerciais nos Estados Unidos. O governo americano retomou parte da cobrança sobre as importações depois que a Suprema Corte suspendeu várias taxas que tinham sido impostas no ano passado. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga. E hoje é 2 de março de 2026. Vamos lá? Depois de conviver por tanto tempo com uma Selic elevada, é tentador pensar que a inflação brasileira está caindo graças ao impacto dos juros na economia. Afinal, conter a inflação é justamente o motivo pelo qual o Banco Central vem mantendo há mais de 8 meses a taxa básica de juros em 15%, que é o maior patamar em 2 décadas. A lógica por trás dessa estratégia dos juros elevados para aliviar os preços, ela é conhecida. O que acontece é o seguinte, quando os juros estão altos, tomar crédito fica mais caro. Isso desestimula o consumo das famílias e os investimentos das empresas. Aí, com menos demanda dos consumidores e menos incentivo para as empresas expandirem a sua atividade, a economia esfria, os salários crescem menos e a pressão sobre os preços tende a diminuir. E de fato, Bianca, a economia brasileira perdeu fôlego no ano passado. O PIB de 2025, que vai ser divulgado agora nessa terça-feira, ele deve mostrar um crescimento de 2,3%. Esse é ainda um ritmo forte, tá? Mas abaixo dos 3,4% registrados em 2024. Agora, apesar dessa desaceleração do PIB, um ponto importante é que o mercado de trabalho brasileiro permanece firme. A taxa de desemprego está hoje em 5,1%, no menor nível da série histórica, e isso dificulta o controle da inflação, especialmente no setor de serviços, em que a alta dos salários costuma ser repassada para o custo dos serviços. Ou seja, a desaceleração da economia pode até ter ajudado, mas não explica a queda mais intensa da inflação nos últimos meses. Pois é, o principal alívio veio, na verdade, do câmbio. O dólar ficou mais barato no último ano aqui no Brasil e isso reduziu o custo de produtos importados, de alimentos e de outros itens que são precificados na moeda americana. Só para se ter uma ideia, a inflação da alimentação do domicílio saiu de 7,8% em abril de 2025 para 0,5% no acumulado em 12 meses até janeiro agora. O segmento de bens industriais também desacelerou, foi de 4,1% para 2,6% nesse mesmo período. E olha, é verdade que juros elevados podem contribuir para a valorização da moeda local, porque eles deixam o país mais atrativo para os investidores. Mas nossos estudos mostram que não foi isso que explicou essa apreciação recente do real. Mesmo países com juros baixos viram suas moedas ganharem força no último ano. O movimento de valorização do real ocorreu por causa de um ambiente global mais hostil ao dólar. É que muitos investidores têm diversificado mais suas aplicações e investido menos nos Estados Unidos por causa das tensões e incertezas que rondam a economia americana. A gente até falou mais sobre isso recentemente no episódio 199, então se você se interessa por esse assunto, vale a pena tirar um tempinho para ouvir depois também. Bom, então ajudando a amarrar tudo que a gente falou aqui até agora, não dá para deixar de notar que essa melhora recente da inflação no Brasil veio com uma série de ressalvas.
A economia brasileira perdeu o ritmo, mas não o suficiente para desaquecer o mercado de trabalho e conter os preços de serviços. E o dólar caiu, mas foi por causa de um ambiente externo favorável. Percebe como sempre tem um porém aqui? Com isso em mente, a gente avalia que a trajetória de queda da inflação brasileira não deve durar muito tempo. Na semana passada, a prévia do IPCA de fevereiro mostrou uma alta maior que os analistas esperavam. Foi o maior desvio em relação às expectativas em mais de 20 anos. Essa alta foi puxada por itens voláteis, como passagens aéreas e seguros de veículos. Mas a inflação teve sim uma queda importante no acumulado em 12 meses, encostando ali nos 4%. E quando chegar o resultado fechado do IPCA de fevereiro, um efeito estatístico ainda deve intensificar esse ritmo de queda da inflação. Qual que é o ponto aqui? A inflação de fevereiro do ano passado foi muito elevada no Brasil por causa de um encarecimento nas contas de luz. Mas agora, esse mês de fevereiro de 2025, ele vai sair do cálculo da inflação dos últimos 12 meses. E sem esse fator puxando o índice para cima, a inflação deve cair ainda mais. E esse alívio, inclusive, tende a reforçar a confiança do Banco Central para iniciar agora em março o ciclo de cortes que deve levar a Selic a 12,5% até o fim de 2026. Agora, o que justifica essa nossa visão de que a inflação não vai continuar caindo por muito tempo é o cenário fiscal brasileiro. A dívida pública elevada e a falta de uma trajetória clara de reequilíbrio das contas do governo, isso tende a reduzir a confiança dos investidores no Brasil e a enfraquecer o real. Então, além do fato de a economia ainda estar aquecida, o que mantém pressão sobre os salários e os serviços, a gente acredita que o dólar vai voltar a subir e ser mais um vetor de alta para a inflação no Brasil. Com isso, o IPCA deve ficar abaixo de 4% por alguns meses, provavelmente até julho, mas depois tende a ganhar tração novamente e encerrar 2026 em torno de 4,5%. A gente tem reforçado aqui no Macro Review que o desequilíbrio das contas públicas brasileiras é um ponto central nas nossas projeções. Não só para o dólar e para a inflação, mas também para entender até onde pode ir o ciclo de cortes da Selic. Se não houver um ajuste fiscal consistente, especialmente pelo lado dos gastos do governo, o Brasil dificilmente vai conseguir sustentar juros mais baixos por muito tempo. Quem nos ajuda a entender melhor essa dinâmica é a Cláudia Moreno, que é economista aqui do C6 Bank. A Cláudia também vai explicar por que a questão fiscal é particularmente preocupante no Brasil, mesmo num contexto em que vários países, inclusive países desenvolvidos, têm enfrentado dificuldades para equilibrar as contas públicas. Cláudia, antes de tudo, explica pra gente, por favor, por que o aumento da dívida pública brasileira é um problema para o câmbio? Como que essas duas coisas se conectam? Bianca, o que acontece é o seguinte, quando a dívida de um país começa a crescer rápido demais e não existe uma perspectiva clara de equilíbrio das contas públicas, o investidor começa a se perguntar se essa trajetória é sustentável. Ele olha para o tamanho da dívida e pensa, será que o governo vai conseguir pagar o que deve lá na frente? No caso do Brasil, as contas públicas seguem no vermelho, os gastos obrigatórios continuam avançando. Com a Selic ainda muito elevada, o custo da dívida do governo sobe junto. Isso cria uma espécie de bola de neve. E o que acontece na prática? Investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, ficam mais cautelosos. Eles começam a exigir juros mais altos para continuar financiando o governo, ou simplesmente passam a investir menos no país. E é aí que entra a relação com o câmbio. Com menos investimento estrangeiro entrando no Brasil, a gente tem menos dólares circulando na economia e a moeda fica mais cara em relação ao real. E toda essa dinâmica, claro, também traz mais volatilidade. O câmbio passa a oscilar mais, especialmente em períodos de incerteza, como as eleições. E, Cláudia, por que o câmbio mais volátil ou o real mais desvalorizado é uma preocupação para a inflação? Primeiro, porque com o dólar mais alto, tudo que o Brasil importa fica mais caro. Isso inclui alimentos, combustíveis, bens industriais, e a alta desses preços, claro, acaba chegando na conta do consumidor. Além disso, gasto público elevado estimula a demanda em uma economia que já está aquecida. Isso dificulta o trabalho do Banco Central, que quer justamente esfriar a economia para conter a inflação. Agora, muita gente pode estar se perguntando, né? Se vários países desenvolvidos também estão endividados, por que a dívida do Brasil pode ser vista como mais problemática pelos investidores, Cláudia? A diferença, Bianca, está na credibilidade que esses países construíram ao longo do tempo. Os países desenvolvidos têm um histórico de estabilidade. Eles têm juros e inflação mais baixos, moedas fortes e instituições fiscais mais previsíveis. No geral, isso significa que os investidores continuam comprando títulos desses governos
mesmo quando a dívida está alta. Eles têm mais confiança de que esses países têm capacidade para ajustar as contas se for necessário e pagar suas dívidas no futuro. O Brasil já parte de uma situação mais delicada. A dívida brasileira está acima de 90% do PIB pelo critério do Fundo Monetário Internacional. 90% do PIB é considerado um patamar de dívida bastante elevado para o padrão dos países emergentes. Além disso, o custo para financiar essa dívida é muito maior. O governo brasileiro paga juros bem mais altos do que os países desenvolvidos. Então, não é só o tamanho da dívida que importa, é o quanto o país consegue demonstrar que tem um plano consistente para controlar essa dívida ao longo do tempo e o quanto o país paga em juros da dívida. Sem isso, como a gente falou, o efeito vai aparecer num dólar mais alto, na inflação que não cede e em uma Selic que precisa ficar elevada por mais tempo. Passando agora para o nosso bloco internacional, a gente começa falando dos conflitos no Oriente Médio. No último fim de semana, o Irã foi alvo de uma ofensiva militar coordenada pelos Estados Unidos e por Israel. O objetivo, segundo autoridades dos dois países, foi neutralizar ameaças relacionadas ao programa nuclear iraniano. O Irã respondeu lançando mísseis contra Israel e alguns alvos em países da região, como o Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A incerteza geopolítica aumentou e o conflito já causou uma alta no preço do petróleo. E por quê? Além de o Irã ser produtor de petróleo, boa parte da produção petroleira do Oriente Médio passa pelo Estreito de Hormuz, um canal de navegação entre o Irã, Omã e Emirados Árabes Unidos. Por ali circulam cerca de 20% do consumo diário global de petróleo e gás natural. O problema é que o funcionamento desse canal pode ficar comprometido por causa do receio de ataques a navios que passam por ali. Hoje de manhã, o petróleo subiu quase 9% para $79 o barril. É bastante coisa, mas vai ser preciso acompanhar os desdobramentos do conflito para entender se essa alta vai se sustentar e se haverá outros impactos econômicos para o mundo. Bom, e nosso assunto agora são as tarifas comerciais. A Casa Branca publicou na semana passada o decreto que retoma a cobrança das tarifas nos Estados Unidos, mas as alíquotas cobradas agora estão menores do que antes. A taxa ficou em 10% sobre as importações de todos os países. O decreto veio depois de uma decisão da Suprema Corte Americana que determinou que a cobrança de parte das tarifas, da maneira que ela foi imposta no ano passado pelo governo de Donald Trump, essa cobrança era ilegal. Já aquelas tarifas aplicadas sobre alguns setores produtivos, como o aço, por exemplo, essas não foram contempladas no julgamento e continuam valendo, tá? Para retomar a cobrança das tarifas, depois da suspensão pela Suprema Corte, o governo americano recorreu a um dispositivo da Lei de Comércio de 1974. Essa lei permite que os Estados Unidos imponham restrições às importações quando existe um déficit na balança comercial, mas a medida tem validade de 150 dias e só pode ser prorrogada com aprovação do Congresso americano. Então ainda é possível que a Casa Branca recorra a outras formas para elevar novamente as tarifas, como tem prometido o presidente Trump. Ele tem falado, inclusive, em subir as tarifas para 15% em breve. De qualquer maneira, o que foi decidido até agora representa um alívio para o Brasil. A tarifa média cobrada pelos americanos aos produtos brasileiros caiu de 26% para pouco mais de 10% agora, segundo a estimativa do Global Trade Alert, uma organização que monitora diferentes aspectos da política comercial mundo afora. Os efeitos sobre as trocas comerciais devem ser pequenos, porque os exportadores brasileiros já estavam direcionando seus produtos para outros mercados, mas alguns setores podem sim ser pontualmente beneficiados. Além disso, não dá para saber até quando o alívio vai durar, considerando a imprevisibilidade da política comercial americana. E chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, a gente vai saber o resultado do PIB brasileiro no quarto trimestre de 2025. A nossa expectativa é de uma leve alta em relação ao trimestre anterior e o país deve ter encerrado o ano com um crescimento de 2,3%. No mesmo dia, na zona do euro, tem o CPI de fevereiro. A gente acredita que a inflação europeia vai continuar controlada, próxima ali da meta de 2%. Na quinta-feira, aqui no Brasil, o IBGE publica a PNAD de janeiro. A gente espera que a taxa de desemprego tenha encerrado o trimestre em 5,5%. E também na quinta começa a sessão anual do Congresso Nacional do Povo na China.
Esse evento define metas para a economia chinesa em 2026, como o PIB, inflação e o orçamento. E a nossa expectativa é que a meta para o crescimento do PIB estipulada pelo governo chinês seja a mesma de 2025, perto de 5%. Aí lá para o fim da semana, na sexta-feira, o IBGE publica a Pesquisa Industrial Mensal de janeiro. A gente espera uma leve contração em relação ao mês anterior, explicada tanto pelo desempenho da indústria extrativa quanto da indústria de transformação. E para terminar, na sexta também tem relatório de emprego dos Estados Unidos, com os dados referentes a fevereiro. A expectativa é que os números continuem mostrando um mercado de trabalho sólido por lá. E por hoje é só. Muito obrigada pela companhia. Foi muito legal ver a participação de vocês nos comentários do último episódio. Vimos comentários de quem nos acompanha desde o começo, lá em 2022, até quem chegou há pouco tempo. E eu deixo aqui o nosso muito obrigada a quem é novo e também a quem já é velho de casa. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time, junto comigo, Bianca Alvarenga, e com a Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Marina Kubiak, e a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!